episódio para a gente falar sobre testes dinâmicos. Será que eles são eficazes ou não? Muita gente tem dúvida, afinal, né? Se teste dinâmico faz sentido. O que é teste dinâmico? Que ferramenta é essa? Então, resolvi que a gente fizesse esse episódio para falar um pouquinho aí desse teste que eu acho que é eficaz de certo modo, mas tem suas particularidades, tem suas polêmicas. A gente vai abordar um pouquinho aqui no episódio de hoje. Fala Eu aí, já vou, Matheus. eu já vou adiantar que se a gente tivesse teste dinâmico no podcast, você não ia deixar de errar de colocar a música. E cadê a música de fundo? Verdade. Aqui, ó. Aí, tá Agora tá aqui. vendo? Toda vez, cara. Toda Verdade, vez. verdade, verdade. Boa, muito bom. Bom tópico para você começar, que aliás é a primeira pergunta aqui do tópico que a gente listou para hoje, né? O que é um teste dinâmico? Quer falar, Marcos? O que é um teste dinâmico? Teste dinâmico. É um teste dinâmico. É uma brincadeira, É um gente. teste que não é estático. Exatamente. Diferente do SAT, que todo mundo conhece, que é a leitura do código-fonte, o teste dinâmico é um teste caixa preta. Eu gosto de uma analogia aí que uma pessoa usa bastante, que é um prédio, tem várias rachaduras, e o teste dinâmico é procurar uma brecha por essa rachadura para fazer invasão do seu condomínio, da sua aplicação, né? Então são Boa, testes ali intrusivos. boa definição. Rodrigo quer complementar? Vale a pena lembrar que a gente está falando de segurança, né? Teste Isso, dinâmico voltado à segurança da aplicação. exatamente. Isso. Boa. Bem lembrado. Acho que talvez pela analogia não, né? Talvez a sigla que o pessoal mais conhece é o famoso DAST, por ser de Dynamic Application Security Testing. Mas tem outros testes, como o Fuzzer, por exemplo, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. E eu queria até fazer uma colocação aqui que pessoas me perguntam e a questão do IAST, né? O IAST ele acaba sendo um teste dinâmico, né? De Interactive Application Security Test. Ele é um teste dinâmico também, só que ele não é tão popular como é o DAST, como é o SAST e tal. Eu não sei se pela falta de ferramentas. O Checkmarx é uma ferramenta muito boa e é a única que eu conheço. Eu não conheço nenhum open source, nenhuma outra ferramenta de IAST que não seja Enterprise. E talvez por isso não seja tão popular assim. E muita gente me pergunta, mano, e aí? Eu coloco Dast, eu coloco Yast, eu coloco os dois, qual que eu coloco? Eu não sei, mano, eu não sei responder essa pergunta. Na minha visão técnica, eu acho que os dois se complementam. Dá pra você ter os dois. Dá pra ter um só, de como eles executam o teste de fato, mas eu acho que no fundo, se você olhar pro DevSecOps ou pro AppSec como um todo ali, os dois se complementam. Porque você bota lá o seu Dash agendado, fazer scans recorrentes e tudo mais, e o seu IAST pode estar numa camada junto com o seu time de QA, por exemplo. No escopo definido, nos seus testes automatizados, o IAST está ali de forma passiva, interceptando tudo o que acontece. Enfim, eu acho que os dois acabam se complementando no ciclo de desenvolvimento seguro. Acho que a principal diferença entre eles é justamente o que dá a primeira sigla ali do nome deles, né? Que é um por ele ser dinâmico, outro é interativo. O Yash ele necessita que você fique interagindo com a aplicação, fique entrando, causando erro, ou sei lá, fazendo diversas ações que talvez você não precisaria fazer com o Dast, né? Por exemplo. Eu Exato. acho que você precisa ter ou analistas de testes muito bons, ou uma equipe de QA ali muito bem treinada para conseguir mexer. Enfim. Inclusive, talvez um dos testes que ele vai fazer é justamente isso, né? O quanto de carga a Sim, aplicação vai aguentar. sim, 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 Eu acho exatamente. que seria interessante a gente frisar exatamente isso, tipo, como que é como que é o funcionamento desses dois tipos de ferramentas. Então, igual como você falou do Yast, que é como você coloca um agente no servidor e ele vai interceptando as coisas ali, ele não tá interferindo de fato, né? Ele não tá mexendo, ele não tá forçando. Ele tá vendo o que você tá passando e tá verificando se aquilo ali é seguro ou não. Já o Sim. Dash seria como se. E detalhe, ele está verificando paralelo à execução da aplicação. Então ele não está verificando em tempo de execução com a aplicação. Ele interceptou o request, analisou ele paralelo isso, a aplicação continuou. Então ele não interferiu no fluxo da aplicação. Né? Vale Sim. destacar isso. Ele parece muito com aquelas ferramentas. Nossa, eu esqueci o nome, mas a Dynatrace é Dynatrace. igual. Como que é o nome desse tipo de ferramenta? O Dynatrace. Puta, fugiu o nome. APM. APM. É. Application. Esqueci.
O meu medo é aqueles usuários topeiras, né? Que consegue. O cara consegue não usar nem o próprio computador, não sabe nem onde o botão de liga e desliga. Imagina um cara desse navegando pela aplicação, né? Aquele cara que abre o chamado porque não sabe onde tá o botão de fazer login. O cara que abre o chamado porque não sabe abrir o chamado. Abre o chamado pedindo como é que faz pra abrir o chamado. Então, esse tipo de usuário topeira, não sei o quanto ele pode agregar no teste, né? Então. Ele pode agregar muito, porque porque ele vai fazer cagada. É. Exato. Ele vai fazer cagada. O grande problema do IAST é o escopo de teste, porque o IAST ele é o famoso interativo. Então, se você não interage com a aplicação, ele não vai testar. Então vamos supor que você queira testar sua tela de checkout, por exemplo, do seu e-commerce, e você não navega nela, o IAST não vai olhar. O Dast, por sua vez, ele vai fazer um crawling na aplicação, então ele vai varrer tudo que tem lá na aplicação, onde ele encontrar link, onde ele encontrar clique, ele vai navegar. Então o escopo do seu teste com o IAST, ele acaba sendo reduzido pelo nível de interação que você vai ter com a sua aplicação. O Dast não. E o nível até onde o agente vai abranger, né? Porque ele precisa que você instale o agente no servidor da aplicação. Sim, então, sim. O escopo ele já é limitado, já é mais trabalhoso para você começar a fazer análise com ele. Então, por exemplo, você vai implantar na empresa, você precisa organizar todas as equipes, ir lá, pedir para colocar, gerar build, fazer build e tudo mais, né? Sim. Agora, no Dash é só você colocar lá e rodar.